Olá, herdeiros do reino, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um resuminho, bem resumido, sobre o livro de 1 Coríntios. Olha, eu amei esse livro, amei, não esperava encontrar tantas coisas interessantes nesse livro. E ele já começa assim, bem loucamente, falando que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vê que versículo massa, que é o 1:18. E aí ele começa a falar. Deixa eu pegar aqui meu rascunho. Ele começa a falar da pregação de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a franqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vê que incrível, esse é um livro muito maravilhoso. E aí, lá no capítulo 2, ele começa a falar um pouco sobre a fé, né? Ele diz que, deixa eu ver aqui, isso, ele diz que nem olho viu, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vê que promessa linda que Deus tem preparado para nós. Isso é no verso 2. E aí, lá no 3, ele começa a falar que nós deveríamos ser mais sábios pelo tempo. Só que ele não pode falar pra gente de uma forma mais espiritual, porque somos carnais. E aí ele diz assim, ó, leite vos dei, ou seja, chama de crianças na fé, porque muitas vezes a pessoa não evolui na palavra do Senhor, porque apenas fica na superficialidade. E é que ele diz que são crianças em Cristo, então ele não poderia falar coisas mais avançadas, é como se ele estivesse ainda na primeira série. É bem forte isso aqui, uma tapa na cara mesmo na pessoa. E eu achei bem interessante. Também ele fala que nós somos o santuário de Deus, onde o Espírito Santo habita. Achei muito top, porque esse é um tema muito importante, né? A gente saber que o Espírito Santo ele habita em nós. Outra coisa massa, lá no capítulo 6, né? Esse aqui é um versículo que, assim, traz muita liberdade pra gente. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Senhor, o que é que temos aqui? Prudência. Nesse capítulo também fala um pouco sobre alimento, né? Ele traz a questão assim da pessoa não ficar julgando o outro pelo que come ou pelo que deixa de comer, né? No capítulo 7, ele começa a falar sobre casamento. E fala que uma mulher cristã, se ela, por exemplo, quando ela casou com o marido, não eram cristãos, e aí ela aceita e ele não. E a mulher cristã, ela santifica o marido, ela não deve se separar porque ele não é cristão. Pelo contrário, ela deve ganhar o esposo pelo silêncio, ou seja, oração, né? Oração, jejum. E muito interessante também, ele fala que aquelas pessoas que... Existem pessoas que nasceram para ficar solteiras a vida inteira e dedicar-se exclusivamente ao Senhor. Ele diz assim, ó, se eu fosse dar um conselho para você, eu diria que é muito melhor que você fique como eu, ou seja, ele estava só dedicando-se exclusivamente ao Senhor. E aí ele fala um pouco sobre isso, né? No verso 10, ele fala que tudo que a gente venha fazer, quer beber, quer comer, tudo que a gente for fazer, seja para a honra e glória do Senhor. Que a gente não venha buscar os próprios interesses, né? Mas o interesse dos outros. Aí vem aqui a questão do servir. Muito interessante. No 11 ele diz assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vê que bagagem a pessoa falar isso. Será que a gente pode falar isso? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí no 12 ele fala sobre os dons espirituais. Até no 14 também ele fala um pouco sobre línguas, né? Vários dons que existem. Fala da diversidade de dons, que cada pessoa, né? Ela recebe do Senhor um dom diferente. E isso é muito bom. Fala também, explica os momentos ideais para se utilizarem os dons, né? Que tem a intérprete, essas coisas. No verso 15, eu achei aquela que até se tornou tipo um ditado popular, né?
As más conversações corrompem os bons costumes. Olha aí, então as más conversas atrapalham muito. É aquela coisa, né? As companhias influenciam muito na nossa vida. E o melhor de se fazer é estar perto daqueles que nos aproximam de Deus. Por fim, no capítulo 16, ele faz um enorme agradecimento para você ver como Paulo valorizava e amava as pessoas. E ele agradece a várias pessoas nesse capítulo. Eu aconselho você a ler esse livro de 1 Coríntios e se deliciar com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Ah, não esquece de dar um like, deixa um like aí e se inscreve no meu canal. Fica com Deus.